Olá, começa agora mais um programa Destaques e Aracati aqui no Ceará se prepara para um carnaval pra lá de animado. Já começa agora nesse final de semana e sobre a programação eu converso com Roberta Cardoso, que é chefe de gabinete da Prefeitura de Aracati e uma das organizadoras do evento. Roberta, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Roberta, quer dizer que começa agora nesse final de semana. Conta pra gente como é que está sendo essa programação. A programação do Carnaval do Aracati esse ano, eu acho que é a maior de todos os tempos que a cidade já viu. A gente já começa esse sábado agora com o pré-carnaval com o Gustavo Lima, né? Um nome aí nacionalmente conhecido. Então, vai ser a que a gente vai fazer essa festa grandiosa nesse sábado aqui já na nossa cidade. E aí, falando um pouquinho sobre esse momento agora, vocês também estão no pré-carnaval, né? O que está sendo programado aí? Como é que está essa animação? Isso. Na realidade, a gente já iniciou o final de semana passado com o pré-carnaval. A gente tem um pré-carnaval que sai na Rua Grande, na nossa famosa rua histórica, Rua Grande, onde existe uma concentração dos bloquinhos na Praça da Coluna, com música, com palco, e começa com a festa das crianças, e logo após o bloquinho sai, os bloquinhos de cordões saem na Rua Grande, retornam para a praça, onde continuam a festa. Final de semana passado nós já tivemos esse pré. Esse final de semana nós vamos ter novamente essa programação, além do Gustavo Lima. E aí, Roberta, falando da programação, você falou aí da infantil também, né? Então tem para todas as idades, né? Não tem nem Tem desculpa para para não ir, né? todas as idades. Exatamente, tem para todas as idades. Com relação à programação do carnaval agora, quando é que já inicia por aí? Quais são as atrações já confirmadas? O carnaval efetivamente no Aracati começa na quarta-feira, né? Na quarta-feira nós já temos trio na avenida, que é o Bloco do Maranatá, que é um bloco religioso para abençoar o nosso carnaval. Então, na quarta-feira a gente começa com um trio. Na quinta-feira, nós já temos os famosos paredões na avenida, são os blocos alternativos. Esse ano nós vamos ter o Bob Esponja e o Pé de Pano. Então, eles já entram na avenida na quinta-feira, já tem trio elétrico, um sai com trio elétrico, outro sai com paredão. Então, a avenida já fica totalmente lotada, movimentada. Efetivamente, na quinta já é carnaval no Aracati. E aí, desde então, pronto, é só diversão até terça-feira, é isso? Segunda-feira? Até quarta-feira. O Até Aracati quarta? tem o Bloco dos Loucos na quarta-feira de manhã. Tem o tradicional Bloco dos Loucos, que a maioria do bloco é por pessoas que trabalharam no carnaval, por muitos aracatienses, pessoas mais idosas, família que não consegue acompanhar a avenida, vai todos no Bloco do Louco, um bloco super famoso que dá muita gente na quarta-feira de cinza. E também tem muito inimigo do fim aí no meio, né? Nessa história que não quer ir embora, né? Muito, muito, muito inimigo do fim. Mas a nossa programação efetiva começa na sexta-feira, né? Nós vamos ter aí várias bandas, em torno de 8 bandas por noite, em 4 trio elétricos na avenida principal. E também temos o carnaval também das praias, que começa no sábado, e o carnaval cultural, que é o bloco, os desfiles das escolas de samba, que começa no domingo na nossa Rua Grande. Roberta, e aí a gente fala dessa multidão que vai, vocês estão esperando quantas mil pessoas aí nesse evento e também a questão de segurança para quem está assistindo, que está querendo se programar para ir. O público esperado por noite é em média de 300 a 400 mil pessoas, isso de sábado em diante. Na sexta-feira, que é a Ivete Sangalo, o público esperado é muito maior, em torno de 500 mil pessoas na noite esperada. Em relação à segurança, nós estamos bem seguros, o efetivo grande, mais de 400 policiais na avenida, fora guarda municipal, fora segurança privada, com toda a preparação que a nossa cidade merece, que os foliões que vêm para Aracati merecem brincar com segurança. Roberta, ainda dá tempo de se hospedar por aí? Como é que está a questão de hospedagem? Já está tudo lotado? Hospedagem, todas as pousadas praticamente já lotadas da cidade, abriu pousadas novas, inclusive no Aracati, pousadas em Canoa Quebrada praticamente lotada, casas, muitas casas alugadas, tanto na cidade quanto nas praias, mas ainda dá tempo sim você vir curtir o Carnaval do Aracati. Roberta, e falando da gente, quando a gente fala, né, de hospedagem, lotação, a gente fica feliz, né, porque é a movimentação toda da cidade, né, a gente vê os turistas chegando, pessoas daqui que vão para aí também, né, e aí também essa movimentação da economia, né, como um todo, pessoas que tiram o seu dinheiro extra, né, movimenta todo o comércio, o turismo também forte, é um momento mesmo de pulsar, né, essa economia local. Olha, é uma injeção direta na economia da cidade esse período de carnaval.
A gente faz uma média, a gente está falando em avenida, noite, de um público flutuante aí de 300 a 400 mil pessoas. Se a gente botar um ticket médio de R$ 10 gasto por pessoa por noite, a gente tem 4 milhões movimentado apenas numa avenida em uma noite, né? Fora, como você falou, todo o comércio, transporte, vamos cadastrar mais de 200 vans, fora as que já existem na cidade, para fazer os transportes desses foliões às praias. Fora alimentação, fora moradia, fora pousada, fora o emprego direto, nós temos mais de 1.000 pessoas trabalhando diretamente na avenida. Então, assim, movimenta bastante a economia da nossa cidade, em torno aí nós estamos falando num período de 5 dias, de mais de 160 milhões movimentado na economia da cidade. Roberta, a gente falando de carnaval, de alegria e felicidade, né? Também de respeito, né? Da diversidade, né? A gente vê aí uma movimentação positiva e bacana das pessoas também, né? De respeito a quem está se divertindo, na sua diversidade, né? Pessoas com deficiência, pessoas pretas, pardas, enfim, de todas as raças, credos, enfim. É bacana isso, né? A gente sempre lembrar de que carnaval é um momento de alegria, né? De descontração, de diversão, chamar o outro para curtir junto. Exatamente. O Carnaval de Aracati, ele zela muito por isso. Nós temos aqui um beco chamado Beco Mix, que é o beco da diversidade, que tem seu público próprio, lotado. É um carnaval que a gente respeita as pessoas. É um carnaval que o folião vem para brincar, vem para se divertir, respeitando e aproveitar bastante esses momentos. Quem gosta de trio, vai pro trio. Quem quer uma coisa mais tranquila, fique na nossa linda Canoa Quebrada, que lá fica os bloquinhos de cordão andando pela nossa Brother. Quem quer uma coisa mais calma, familiar, tem o Carnaval Cultural na Rua Grande. Quem quer curtir a praia durante o dia, temos lá palco durante o dia, temos beco com DJ, tem para todos os gostos, todo o público. E aí você deu aí a dica de todos os públicos, né? Assim, às vezes você quer aproveitar o dia inteiro, dá para aproveitar o dia inteiro, né? Dá para aproveitar o dia inteiro. E aí, Roberto, nesse momento, assim, depois que acontece um momento como esse, né? Como é que é a questão do trabalho de vocês junto à comunidade também, né? As pessoas se pertencem, né, nesse local, tá da minha cidade, na minha terra, né? Você falou aí desse movimento cultural bacana também, né? De como é que é esse trabalho de pertencimento também. Olha, Aracati, eu digo que a cidade abraça o carnaval, a gente respira carnaval. Virou o ano, a cidade respira carnaval. A cidade é envolvida toda por esse sentimento de carnaval, desde o comércio, as pessoas, as pessoas mais simples que vão ganhar sua renda, o ambulante, a parte cultural, que toda a cultura se envolve para fazer o carnaval cultural. Então, assim, o carnaval faz parte da identidade do aracatiense, né? Faz parte do Aracati, o Aracati vive essa fase com muito amor. E a cidade, esse ano, ela nunca esteve tão preparada para receber as pessoas, como esse é o momento que a gente vive vivendo na nossa cidade. A cidade preparada economicamente, a cidade preparada estruturalmente, as pessoas felizes com a fase que o Aracati está vivendo hoje. E a gente tem esse acesso rápido, né? No instante chega, é rapidinho. Acesso rápido, a BR aí toda duplicada de Fortaleza a Aracati, em 1 hora e meia você está aqui na nossa cidade. O prefeito Bismarck fez vários acessos novos às praias para evitar aqueles problemas que existiam antigamente em outras gestões de engarrafamento. Esse ano nós já não temos mais isso. Temos mais vários novos acessos, novas estradas feitas para as praias. Então, o Folião ele vai estar bem assistido aqui, vai estar com toda a infraestrutura que ele merece para vir curtir o carnaval na cidade do Aracati. Roberta, eu vou aqui para a gente encerrar, vou deixar esse canal aberto para você fazer o seu convite aí para quem está assistindo, para se programar, se já está programado, para reforçar e para quem ainda não está programado, para poder colocar aí na agenda aí para Aracati. Fica à vontade. Vou falar também uma novidade, Elaine. A gente também esse ano vai ter uma parceria com o governo do estado, a Tenda Lilás, um programa direcionado à mulher, à violência contra a mulher. Então, nós vamos ter esse programa aqui, uma política preventiva da mulher, onde nós vamos ter delegada, escrivã, toda uma política voltada para a mulher, né? Não poderia deixar de falar dessa parceria com o governo do estado, com a vice-governadora Jade, nesse programa da Tenda Lilás no Aracati, tão importante, e é a primeira vez que nós vamos ter isso no Carnaval do Aracati. Roberta, só para tirar essa dúvida, nesse caso, essa tenda, ela vai ser para receber denúncias, para acolher essa mulher nesse momento? A gente lembra sempre que Carnaval é um momento de diversão e, sobretudo, respeito, né, a quem está curtindo. Mas se Exatamente. acontecer alguma coisa desagradável, esse espaço vai estar lá para isso? Se acontecer, ela tanto é preventiva, mas também se acontecer alguma coisa desagradável, essa tenda ela ficará na Praça da Comunicação.
bem dentro do circuito do carnaval. Então, se por alguma coisa acontecer, ela está lá à disposição com delegada, com escrivã, com psicóloga, com assistente social, equipe toda preparada para receber esses casos. E só lembrando, importunação sexual, né? A gente tá fora dessa, né? Ninguém aqui tá nesse Exatamente. bloquinho aí, ninguém tá fazendo parte, né, Roberta? Esse bloqueio ninguém quer fazer parte, exatamente. Vamos brincar com respeito, vamos brincar com alegria. E a gente espera que todos vocês venham para Aracati. A partir da quinta-feira já temos carnaval, na sexta-feira com a Ivete Sangalo, com a Mari Fernandes, no sábado com o Xande Avião, o Zé Cantor, na sexta também tem o Avni, no sábado com, fora as bandas locais, né, que também estão todas dentro da nossa grade, sempre muito valorizadas. No sábado nós vamos ter o Xande Avião com o Zé Cantor, no domingo a Mara Pavanelli com o Luiz Marcelo e Gabriel, as atrações locais. Na segunda-feira nós vamos ter aí Matheus Fernandes, o Henry Freitas. No domingo, na terça-feira, nós vamos ter aí Pedro Sampaio, com Felipe Amorim, e todas as atrações locais todos os dias, atrações em Majorlândia, atrações em Carnaval Cultural. Esse ano, a novidade, Carnaval Cultural na terça-feira, Luxo da Aldeia, um tradicional bloco aí até da nossa capital, vai vir aqui para a nossa cidade, na Rua Grande. Então, convidamos a todos vocês a se fazer presente no Carnaval de Aracati, que será o maior carnaval da história que o Ceará já viu. Pois é, você falou em programação extensa, mas para ficar a par de tudo, vocês têm, como é que faz para saber? Redes sociais, site, fica à vontade para divulgar. A partir de hoje será divulgado dia a dia de cada atração, né? As grandes atrações já foram todas divulgadas, mas a partir de hoje nós iremos divulgar as atrações dia a dia. Também esse ano não poderia deixar de falar com a Arena Mela Mela dos Paredões, uma área reservada para os paredões, que tem seu público, que é muito querido aqui na nossa cidade. Então, essa arena ela funcionará de 14h30 às 17 horas, especificamente nesse local e especificamente nesses horários. Tá, joia, Roberta. E só lembrando, é nas redes sociais, site, onde é que a gente encontra a programação completa? Nas páginas oficiais da prefeitura, no Instagram, Facebook, nas redes sociais, na página do prefeito, dos nossos deputados Eduardo Bismarck e Guilherme Bismarck, que sem eles, assim, a gente não teria a grandiosidade desse carnaval, que dão todo suporte, todo apoio aqui à nossa cidade. Ao prefeito Bismarck, que supervisiona, assim, de perto cada passo do nosso carnaval, cada ação é supervisionada, direcionada pelo nosso prefeito Bismarck. Tá, joia. Ele é para lá de animado, viu? Muito obrigada aí, Roberta, mais uma vez. Obrigada aí vocês também por por essa conversa, esse bate-papo. E fica aí o convite, né, para essa programação que está imperdível. Obrigada, Roberta. Eu que agradeço o convite. Estamos aguardando todos vocês aqui no Aracati. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. E mudando de assunto, o Sebrae lançou o primeiro edital deste ano que tem o objetivo de patrocinar eventos de todo o estado. Em 2024, o processo para participar da seleção foi otimizado através de novidades desenvolvidas e apresentadas essa semana. O Sebrae vai disponibilizar recursos financeiros para empresas que realizam eventos e entidades sem fins lucrativos que representam um segmento empresarial. São eventos que promovem negócios, feiras, rodadas de negócios, mostra de produtos, eventos de capacitação, que seja capacitação em termos de capacitação tecnológica ou capacitação na área da gestão, seminários, fóruns, oficinas. Então, esses são os eventos que apoiam. Eventos que sejam só eventos de entretenimento, esses não estão contemplados no nosso edital. Segundo o edital, os eventos precisam ter algo em comum e que é muito importante: ações para fortalecer os microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, produtores rurais e compartilhamento de conhecimento sobre o mercado. As empresas apresentam as propostas, no entanto, o conteúdo tem que ter um diálogo muito profundo com aquilo que o Sebrae realiza, ou seja, a melhoria, o fortalecimento da economia dos pequenos negócios. Esse patrocínio ao setor de eventos começou em 2020, durante a pandemia da Covid-19. A ideia do Sebrae era ajudar um dos setores mais prejudicados por conta daquele período. De lá para cá, foram 140 eventos promovidos através desses editais e o investimento foi superior a R$ 2 milhões.
O Sebrae é um bom parceiro do micro e pequeno empreendedor. O Sebrae é um bom parceiro do Ceará, acredita muito. E esse edital é para abrir coletivamente, democraticamente, republicanamente, todo mundo. Você também tem direito. Entre com seus projetos, vamos concorrer. A concorrência que faz em qualidade. Seja otimista. Em 2024, uma plataforma eletrônica foi criada exclusivamente para receber os projetos e facilitar a comunicação com quem deseja esse apoio do Sebrae. A gente vai lançar o edital na página do Sebrae, ce.sebrae.com.br, e lá no corpo do edital tem o link. Basta clicar no link que ele já cai direto lá dentro da página para o preenchimento. Vamos falar de envelhecimento. Envelhecer não precisa ser um peso, né, gente? Pode ser leve, cheio de energia, bem-estar e bons momentos. E baseado em uma linha de acompanhamento e cuidados, foi criado um programa para este público. Quem vai falar mais um pouco para a gente sobre isso é o clínico geral, doutor Irineu Moreno, está aqui comigo no estúdio. Muito obrigada pela sua presença. Olá, tudo bem? No caso, falando sobre esse programa, né? Conta um pouco para a gente como é que foi pensado, né? E como é que ele na prática é colocado. Bom, o HDOC 60+, ele é um projeto de quase 30 anos. O visionário por trás de todo esse projeto é um coronel reformado dos bombeiros, o coronel Sérgio Gomes, que é um dos criadores daquele programa de atividade nas praças, né, para trazer mais convívio social e melhorar a qualidade de vida dos idosos, né? Nesse meio tempo, após a saída dele dos bombeiros, a gente se reuniu, começou a desenhar um projeto e a gente encontrou um problema. A nossa população está envelhecendo e ela está sendo subassistida. Subassistida em que aspecto? Os planos de saúde estão muito caros e eles sempre são focados em cuidar da doença para frente. E isso, na verdade, é um dos grandes problemas dos próprios planos de saúde, porque a sinistralidade está muito alta. Sinistralidade, para quem não sabe, toda vez que você precisa usar o seu plano de saúde, você acaba gerando um sinistro para o plano. E isso traz uma sobrecarga de preço muito alta, por isso que os planos de saúde reajustam anualmente a um valor quase que estratosférico. Quase impraticável, né? Tem gente que não consegue, porque é muito alto esse valor. Exatamente. Plano de saúde hoje reajusta a 2 dígitos anos, dá 10%, dá 15%, dá 20%. Se você pegar um acumulado aí dos últimos 5 anos, praticamente todos os planos de saúde dobraram de valor. E aí, dito isso, a gente pensou em algo que fosse prévio à necessidade do plano de saúde. Prévio em que sentido? Se a gente partir do raciocínio que ele sempre vai da doença para frente, a nossa metodologia é da doença para trás, é evitar o surgimento das doenças. A gente sabe que isso é impossível, mas se a gente conseguir pelo menos retardar ao máximo o surgimento destas, a gente já vai considerar que está com o dever cumprido. Mas eu estou falando da doença só porque a gente tocou no plano de saúde. O foco mesmo é trazer um envelhecimento mais ativo, mais saudável, trazendo mais qualidade de vida, mais saúde mental, mais saúde física e mais convívio social para os nossos idosos. E nesse caso, assim, na prática, né? É um pacote que você faz? Quais são esses serviços oferecidos? Eu brinco dizendo que o plano de saúde, como um seguro de carro, por exemplo, você paga e pede a Deus para não usar nunca. No nosso programa, não. É exatamente o contrário. Você vai comprar um clube que vai lhe dar acesso a vários tópicos de saúde específico, não só de saúde, mas de acompanhamento amplo, e a gente vai quase que te obrigar a usar. A gente vai ter uma linha de acompanhamento e cuidados com uma central de atendimento que vai ficar em contato tanto com o idoso como com os cuidadores e familiares, e a gente vai estar lembrando que dia é o dia da tua consulta com o geriatra, que dia é o dia da tua consulta com o médico de família ou o clínico geral, que dia é a tua avaliação nutricional, que dia é a tua avaliação com o educador físico. A gente também vai ter no hall de atendimentos avaliação com exames de laboratório para fazer o que convencionou se chamar de check-up, né? A gente vai fazer exame de imagem, a gente vai ter o suporte da telemedicina para que quando o idoso tem algum tipo de intercorrência, ele entre em contato com a gente dê a melhor orientação para aquela intercorrência. Então a gente pensa de uma maneira ampla, a gente brinca dizendo que a gente vai fazer questão que use, porque quanto mais usar, melhor vai ser a qualidade de vida daquele idoso, melhor vai ser o envelhecimento, melhor vai ser o resultado do que a gente se predispôs a
fazer. E no caso, como é que é feito esse controle? É um aplicativo, é um site? Como é que é feito isso? Bom, a gente pensou numa solução multiplataforma. A gente desenvolveu uma ferramenta própria para controle administrativo, associada a uma ferramenta de acompanhamento médico e de saúde, né? Essa ferramenta, inclusive, foi desenvolvida em parceria com o Instituto Fiocruz. Essa plataforma vai ser para o acompanhamento do idoso, mas que o cuidador vai ter acesso, o familiar vai ter acesso. Então, rotina de medicamento, rotina de atividade física, rotina de consultas, avaliações, intercorrências, tudo ele vai ter acesso por esse acompanhamento. Pensando também no desenvolvimento digital da nossa solução, a gente desenvolveu junto com o Instituto Israelense, chama Wearable. Eu ainda não acredito que tenha a palavra específica para o português, mas é uma espécie de um vestível. É um relógio de acompanhamento do idoso para que a gente delimite, de repente, uma zona de segurança e toda a vida que a gente tenha a ausência desse relógio nessa zona que a gente delimitou como segura, o cuidador vai ser informado, o familiar vai ser informado, ele vai ter o acompanhamento da gente remoto, como eu já tinha falado previamente com a telemedicina. Então a gente pensou num desenvolvimento completo para que a gente possa trazer de fato uma medicina proativa ao nosso idoso e, consequentemente, aos familiares, porque a gente sabe que o idoso não é só o idoso. Tem o idoso, tem o cuidador, tem os familiares, e essas famílias mais tradicionais são vários filhos e pelo amor e a dedicação todos acabam se envolvendo. Então a gente sempre pensou em fazer de uma maneira muito acessível para que todos possam ter o acompanhamento no mesmo tempo. E a gente tem visto muito isso, né, que você falou, o aumento da longevidade, né, que é muito bom as pessoas começarem a olhar um pouco da longevidade com saúde, né, não a longevidade com doença, é a longevidade com saúde, né. Essa preocupação tem aumentado nesse sentido. Sem sombra de dúvidas, a pirâmide etária mudou bastante, né? A gente aprendia no colégio, quando a gente era pequeno, que a base era muitas crianças e adultos jovens e poucos idosos. Mas pelo avanço populacional, pelo avanço das medidas de saúde, essa pirâmide etária mudou. E ela vai constantemente sendo cada vez mais alimentada por uma população que envelhece e que, na nossa opinião, está desassistida, ou pelo menos não está assistida como deveria. O SUS, infelizmente, não consegue englobar toda essa população, filas, atendimento ruim, né, a precarização do serviço que é prestado, e os planos de saúde, como a gente já falou, cada vez mais caros e se tornando inacessíveis à população. Então a gente pensou numa solução viável, numa solução mais proativa, como eu falei, mais dinâmica, mais resolutiva, com mais benefícios no longo prazo, e que a gente pudesse fazer isso num ticket acessível para que a gente possa ter o rol mais aberto possível para a gente ter a maior quantidade de idosos assistidos. Ok, para quem quiser saber mais informações, né, seguir vocês nas redes sociais, o site, fique à vontade aí para divulgar. Bom, o nosso site é o hdoc60mais.com.br. Lá tem descrito boa parte das nossas informações mais importantes. Também tem o acesso ao nosso central de atendimento no botão do WhatsApp. E a nossa rede social no Instagram é o @hdoc60mais. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço vocês. Obrigado. Obrigada. E a gente vai agora ao intervalo do Destaques. E a gente volta em seguida. Não sai daí, não. E a Federação dos Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará realiza agora, entre os dias 26 e 28 de janeiro, o primeiro Festival Cearense da Agricultura Familiar. O evento é gratuito e vai ser aqui na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, aqui em Fortaleza. Sobre a programação, eu converso com Auri Júnior, coordenador-geral da FETRAF. O Ceará está aqui comigo no estúdio. Auri, obrigada pela sua presença. Obrigado você, Elaine, agradecer aí a audiência dos telespectadores da TV Otimista. É um prazer estar aqui no Destaque para falar sobre a agricultura familiar, sobre produção de alimento saudável para o povo brasileiro e para o nosso povo do estado do Ceará. Pois é, Auri, falando sobre esse evento, conta um pouco da programação. Já começa agora dia 26, é isso? Para nós é muito importante realizar o primeiro Festival Cearense da Agricultura Familiar
nesse momento em que está posta uma seca para o estado do Ceará. É preciso chamar a atenção dos governos, chamar a atenção da sociedade cearense, que a agricultura familiar, que é responsável por produzir 70% dos alimentos básicos que o povo brasileiro consome, precisa de apoio, precisa de infraestrutura, precisa de cuidado para continuar produzindo o essencial para a vida da gente, que é alimento saudável. Então esse festival, ele chega nesse momento para a gente refletir sobre a alimentação saudável, sobre o cuidado com a natureza, sobre o cuidado com a terra e aproveitar esses 3 dias na Praça Verde do Dragão do Mar e mostrar toda a diversidade produtiva da agricultura familiar cearense. Nós vamos estar com 80 expositores, vindo das mais diversas regiões do Ceará, do mel, a castanha, o café, o queijo, e vamos ter grandes debates, 2 grandes conferências com o Ministério do Desenvolvimento Social e com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então vai ser um momento muito importante para a nossa categoria aqui no estado do Ceará, sem dúvida. E aí, nesse momento, essa programação gratuita, pode ir todo mundo, família inteira, para poder conhecer um pouco desse nossa fartura, né? Que a gente tem essa fartura muito rica do nosso estado. É um festival para atender toda a família, para você escutar um bom forró pé de serra, uma boa apresentação cultural e para você poder acessar direto do agricultor, da pessoa que produz. Olha que coisa bacana você comprar um doce de jaca lá da minha região, do maciço de Baturité, direto da pessoa que colheu a jaca, que fez esse doce com todo cuidado, com todo amor, você poder comprar um queijo direto da mão da pessoa que produz um queijo da região da Morada Nova, da região do Tabuleiro do Norte. Então é um momento para você poder degustar e ter acesso à produtividade da agricultura familiar cearense, do sertanejo, do agricultor familiar do litoral, do agricultor familiar da serra. Vai ser um momento de muita riqueza e de muita produção para o povo cearense, para o povo de Fortaleza. Queremos ver todo mundo lá. E o horário de funcionamento da programação, a partir de que horas inicia, vai até que horas? Na sexta-feira nós começaremos às 19h30, né, com apresentações culturais, a presença do Ministro do Desenvolvimento Agrário, a presença do nosso governador Eumano de Freitas, várias lideranças, prefeito do estado do Ceará. Vamos fazer a abertura da feira, né, segue até às 22 horas. No sábado de manhã você acorda, começa às 9 da manhã, já tem feirinha. Vai tomar o café da manhã logo lá? Vai tomar o café da manhã lá com a gente. No sábado vai até às 22 horas e no domingo começa de 9 às 16 horas. Então tem muito tempo para você ir lá e poder comprar o seu produto saudável da agricultura familiar com a gente. Pois é, falando sobre o trabalho de vocês também na federação, né? Como é que tem sido, como é que foi 2023 agora e agora 2024? Esse calor, né, Auri, não tem, assim, a gente está todo mundo sentindo, mas sobretudo acredito que vocês também, os produtores, um período chuvoso que já era para estar acontecendo, preocupa isso? É uma preocupação muito grande. A agricultura familiar nos últimos períodos tem sido, como sempre, desafiada a enfrentar coisas muito difíceis. Nós tivemos uma pandemia, né, em que nós vivemos da terra. Se você não planta, você não come, não é? E aí, no período da pandemia, as pessoas todos nós, cidadãos, aterrorizados que tendo que ficar em casa. E no campo, isso não foi diferente. As pessoas ficaram com muito mais medo. Então, teve um empobrecimento maior da população do campo da agricultura familiar, né? Então, houve uma grande expectativa no ano de 2003, até pelas mudanças de governo, de chegar socorro ao campo. Política de infraestrutura, mais política de acesso a crédito, a recomposição das políticas públicas, que dá condição, né, à agricultura familiar de produzir os alimentos, e ter as infraestruturas necessárias para produzir os alimentos. Esse ano já tem uma seca posta. Então, a cada dia no campo a gente tem que enfrentar um desafio novo. Mas o sertanejo é, antes de tudo, forte. O cearense é, antes de tudo, uma pessoa muito resistente. A gente tem que continuar resistindo. O sol nasceu, tem que continuar cuidando da terra, tem que continuar plantando alimento, porque a gente precisa sobreviver e também tem que ter a consciência que precisa produzir alimento de qualidade para o nosso país. Não é assim o que está... Nós estamos vendo cada vez mais o agravamento de doenças, né? A sociedade cada vez adoecendo mais. E isso é resultado do consumo de alimento ultraprocessado, alimento com agrotóxico. E nós queremos chamar a atenção da sociedade brasileira, que nós temos condição de produzir cada vez mais alimento saudável, de qualidade, para a saúde das pessoas, para abastecer o nosso mercado. Nós só precisamos das condições, que os governos garantam as condições para que a gente possa produzir. Você falou um ponto importante, né? Porque
sobretudo um forte mesmo, sertanejo, mas na verdade precisa de apoio, né? Precisa ter esse suporte de todas as frentes, né? Para poder fazer com que ele consiga, né? Trazer esse alimento tão precioso, tão valioso à nossa mesa, né? Sim, sem dúvida. Não é? Aqui no estado do Ceará, vem assim, o governo do estado vem tendo um cuidado, né, no trato com as políticas públicas. A gente tem que reconhecer o estado do Ceará é um estado muito organizado, vem tendo esse cuidado. O governo atual, o governo nacional, vem recompondo essas políticas públicas. Eu costumo dizer que ano passado foi o ano da grande promessa, que se recompôs as políticas públicas. Esse ano nós precisamos que essas políticas cheguem ao campo, para atender esses trabalhadores e essas trabalhadoras, para atender a mulher trabalhadora da agricultura familiar, que tem dupla jornada, não tão diferente como a mulher urbana, né, que precisa cuidar da terra, precisa cuidar dos filhos, precisa cuidar das casas, precisa fazer a gestão da propriedade. E isso tudo precisa de programas e políticas fortes, estruturados e específicos para dar conta de tudo isso. Porque a grande agricultura, o agronegócio, produz alimento para mandar para o exterior, produz commodity para mandar para o exterior. Mas alguém precisa produzir alimento de qualidade para o povo brasileiro. E quem faz isso é a agricultura familiar, é os assentamentos de reforma agrária, é as pequenas comunidades rurais. E sem falar que quando a gente adquire um produto, né, natural de fato, né, orgânico de fato, né, trazido do agricultor, a gente está não só garantindo a nossa saúde, mas também garantindo a vida, né, e o sustento de quem trabalha com isso, né? Toda uma cadeia que trabalha em cima disso. Né? Quando você compra um café de sombra lá de Mulungu... Delicioso, por sinal, excelente, né? Inclusive a minha família produz café de sombra há 4 gerações. Né? Quando você compra um café de sombra lá do Mulungu ou um queijo lá do Tabuleiro do Norte, você não está comprando só um queijo e um café. Não é? Você está comprando uma história, uma tradição, né, de pessoas que permanecem no campo, preservando a nossa cultura, principalmente cuidando da terra e cuidando da natureza. A agricultura familiar é quem mais ocupa a gente no campo e quem mais preserva e cuida do meio ambiente. Porque a gente tem uma relação de vida com a terra, não é somente uma relação econômica, é uma relação de vida. E se a gente não cuida do espaço que a gente vive, né, então fica muito difícil. Hoje a gente também tem um desafio muito grande, que é a permanência da juventude no campo. Os governos têm sido muito deficientes em criar políticas que possibilitem que o jovem permaneça no campo. E o campo está envelhecendo. Se não criar condições para a juventude permanecer no campo produzindo alimentos, nós vamos cada vez mais ficar na mão dos ultraprocessados, de alimento envenenado e de um campo cada vez mais deserto. Então é importante também, nesse contexto da produção de alimento, de organização do mercado local, pensar na juventude, pensar nas mulheres, pensar numa escola que compreenda, né, os territórios rurais, que compreenda o território em que as pessoas estão inseridas. Então tudo isso é muito importante, por principal, cuidar da natureza e produzir alimento saudável. A gente tem hoje também a tecnologia auxiliando diversos processos, né? No sentido, como é que ela tem auxiliado vocês também, os produtores? Seja logística, seja em qualidade dos produtos, na colheita, aceleração daquela produção. Em que momento está auxiliando vocês? Pois é, aqui no estado do Ceará, especificamente, por iniciativa dos próprios trabalhadores, nós temos cada vez cooperativas mais organizadas, mais estruturadas. Por exemplo, a cadeia do mel cearense é uma cadeia na agricultura familiar já bastante estruturada, diferente das outras cadeias. Mas a gente precisa avançar com isso, né? Porque para a gente romper essa coisa da agricultura totalmente de subsistência e garantir que essa produção ela chegue cada vez mais aos mercados. Para isso a gente precisa cada vez mais de assistência técnica. Sem assistência técnica fica muito difícil para avançar. E precisa, há uma grande promessa aí de uma mecanização pelo governo federal adaptada à agricultura familiar. Então nós temos uma grande esperança que chegue uma mecanização de fato, depois de tanto tempo, que ajude, que seja adaptada à agricultura familiar. E é claro, mecanização só tem sentido se for acompanhado de assistência técnica. Nós já vimos no passado, que todo mundo é muito jovem, mas no passado tinha uma história que o trator ia resolver o problema do campo. Mas o trator, sem a assistência técnica, ele fica ali um produto, uma ferramenta obsoleta. Então a gente precisa também pensar na questão da assistência técnica
e de uma mecanização adaptada à agricultura familiar. É a grande expectativa para esse ano. Auri, e esses trabalhos da federação para agora 2024, além desse encontro, né, que vocês vão realizar a partir de agora, sexta-feira, já inicia, né? E aí, nesse caso, como é que são as ações já programadas para esse ano? Já tem algum que você pode contar? Esse ano, inclusive nós vamos estar reunidos hoje com o governador Elmano para apresentar a pauta de reivindicação para esse período. E a nossa principal reivindicação é garantir fomento produtivo para que a gente não consiga enfrentar essa questão da seca com os menores impactos possível. E pedir ao governo que crie um programa estruturado, dando todas as condições para a gente enfrentar essa questão da seca esse ano. E é claro, esse é o campo central, mas além disso, continuar organizando as associações de produção, que são muitas no estado do Ceará, continuar organizando as nossas cooperativas para que o alimento de qualidade possa chegar aos mercados regionais, possa chegar ao mercado de Fortaleza, gerando mais renda e mais dignidade no campo, que também tem questão da geração de ocupação, renda e dignidade no campo. Auri, pois então, vou lhe pedir para, nessa Câmara aqui do Mato, você dar o seu convite para quem está assistindo, para ir participar desse evento lá, levar a família toda, para conhecer essa nossa riqueza, essa nossa fartura. Então, eu queria agradecer em primeiro lugar e convidar todos vocês a participar do nosso primeiro Festival Cearense da Agricultura Familiar. Começa sexta-feira às 19 horas, termina no domingo às 16 horas. Vá lá comprar um mel, comprar um café ecológico da agricultura familiar, um doce, traga a sua família e venha conhecer e degustar da nossa produção da agricultura familiar. Está vindo o povo do sertão, está vindo o povo do mar, está vindo o povo da serra, trazer a nossa vida, a nossa riqueza para poder compartilhar com o cidadão de Fortaleza. Então esperamos todos vocês. Tá, Jória, muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço e a gente fica à disposição. Obrigada. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. Vamos falar de saúde e proteção. Segundo dados de uma pesquisa do Instituto de Cosmetologia de Campinas, 71% dos brasileiros não usam protetor solar e 55% não sabem a quantidade ideal para passar. Qual a importância do protetor para a nossa pele? Você sabe? É necessário reaplicar durante o dia? Para tirar essas dúvidas e muito mais, eu converso com Thaís Longatti, médica especialista em medicina estética, está aqui comigo no estúdio. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Vamos falar desse assunto que é tão importante, que é a proteção solar, da saúde da nossa pele, né? Muitas pessoas não sabem como aplicar, não sabem qual protetor solar escolher. E nesse clima que a gente está, realmente um clima bem quente, com alta exposição solar, é muito importante a gente proteger, tanto para evitar o câncer de pele, como as queimaduras solares, que são bem frequentes agora no verão, acontecem bastante, principalmente em populações mais de risco, como crianças, idosos. Então é muito importante a gente falar sobre esse assunto e conscientizar a população, né? Doutora, falando sobre, começando aqui a conversa, falando sobre nossa capital. A gente está aqui em Fortaleza, está pegando fogo, está quente, insuportável. Assim, a gente até brincando aqui no bastidor que o ventilador ligado parece um air fryer, né? Aquele vento quente passando, o ar-condicionado também. Você vai no ar-condicionado, fica gelado, daqui a pouco sai para um lugar quente, aquele choque térmico, haja imunidade, né? Nesse sentido, a pele, ela está sentindo isso também? Como é que a gente faz para amenizar esse calor? Com certeza, a pele ela fica mais sensibilizada, então eu sempre falo para os pacientes, o cuidado ele começa no banho. Evitar banhos quentes, o ideal é que sejam realmente banhos mais frios para a gente diminuir a temperatura dessa pele. Evitar sabonetes que sejam muito abrasivos para a pele, então a gente escolher também sabonetes mais neutros, mais suaves. Logo após o banho, aplicar um hidratante vai ajudar na hidratação dessa pele e o mais importante que é a proteção solar. Então, pela manhã já aplicar o protetor solar e o ideal é reaplicar de 3 em 3 horas. E se a pessoa estiver na praia, em um local de exposição mais intensa, o ideal é aplicar de 2 em 2 horas. Quando é que a gente sabe aquele númerozinho que tem no protetor solar? 30, 50, 60? Quando é que a gente sabe que é ideal para a nossa pele?
Ou a gente pode usar um de uma forma no rosto e o outro para o corpo? Como é que a gente consegue identificar isso? Pronto, aquele número que tem no protetor solar é o FPS, que é o fator de proteção solar. O que é que ele significa? Um exemplo, o FPS 30 significa que você está 30 vezes mais protegido do que se tivesse sem a proteção solar. Então, quanto maior esse número, maior a proteção solar para a sua pele. Para locais mais quentes, com intensa exposição solar, eu indico o fator de proteção pelo menos de 50 a 60. E para peles mais claras, a gente precisa que esse fator de proteção seja mais alto, para proteger mais. Então, assim, as peles também que têm um risco maior são peles mais claras, peles que têm sardas, que têm tendência a realmente ficarem mais queimadas, e pessoas que têm histórico de câncer de pele na família precisam ter esse cuidado a mais. E nesse caso, assim, a gente pensa, eu tenho uma pele um pouco mais morena, não preciso me preocupar. Não é isso não, né? Precisa. Todos os fototipos de pele, então da pele mais clara até a pele negra, todas precisam proteger, e também em dias nublados. Essa é uma dúvida que sempre aparece. Doutora, hoje está nublado, está chovendo, eu acho que eu não preciso proteger. Precisa sim, porque ainda tem essa exposição solar. E também dentro de casa, tem pessoas que trabalham de home office, trabalham em casa e também tem exposição solar através das janelas, então é muito importante a gente proteger, sempre lembrar de rosto, pescoço, e lembrar também de outras áreas que ficam fotoexpostas, então os braços, pessoas que passam muito tempo dirigindo, que ficam ali com as mãos expostas ao sol, então sempre proteger também essas áreas. A gente vê, às vezes, até os mototaxistas, né, motoqueiros também, eles usam uma proteção específica, né, para a área da mão, do braço, também tem que ter, além dessa proteção, colocar o protetor também ali, né, a gente não pensa, né, passar protetor solar na minha mão, tem que passar, com certeza. E assim, além do protetor, existem outras formas da gente potencializar essa proteção. Então, aplica o protetor e, por exemplo, se for para a praia, tentar ficar num local com sombra, evitar ficar naquela exposição solar direta, né? A gente tem também os chapéus. Hoje nós temos várias roupas que têm proteção UV, então para as crianças, aquelas blusas que têm proteção UV ajudam bastante a gente a potencializar essa proteção. E além, não confiar só na roupa também, né? Passar antes disso e colocar a roupa, né? Com certeza. Né? E a aplicação do protetor solar pelo menos 30 minutos antes da exposição. Quando a gente vai para a praia, é muito comum a gente ver a pessoa chegando e aplicando ali. E aquele protetor, ele vai ter um tempo para ele ter a proteção dele eficaz. Então, o ideal é aplicar uns 30 minutos antes para ter essa proteção o máximo possível e até para a gente aplicar de forma correta. A gente vê que talvez ali na pressa a gente não consegue aplicar da forma correta. Faz de conta que é desodorante, a maquiagem, né? Ninguém vai se maquiar, ninguém usa desodorante não onde tá, né? Verdade. Vai logo já pronto, preparado, no caminho já tá com o protetor passado e levar. Nesse caso também, doutora, com relação às crianças, né? A gente falando agora das crianças. Ainda a período de escola agora já voltou, né? As aulas já voltaram, mas ainda tem muita gente que está de férias, enfim. Para as crianças, quais são os cuidados essenciais, assim, para a pele dos pequenos? Desde novinho, né? Que momento pode tomar banho de sol, até uns acima de 10 anos aí? Pronto, é muito importante também a proteção solar nas crianças. Agora, a recomendação é procurar realmente os protetores solares que são adequados para essa idade. Então, sempre perguntar para o pediatra, pedir essa orientação. E o ideal é iniciar a proteção solar a partir dos 6 meses de idade. Então, do bebezinho de 6 meses, a partir dessa idade, a gente já pode começar a proteção solar. Prestar bastante atenção, que às vezes a criança ela não tem essa percepção do tempo que ela está no sol, às vezes está ali na piscina brincando, e quando você vê, já ocasionou uma queimadura solar, e também o risco de câncer de pele, porque o efeito do sol ele é acumulativo, então todo aquele sol que aquela criança está pegando ao longo da vida dela, na vida adulta vai ter um efeito daquilo. E quando ele é novinho, né, assim, a gente fala recém-nascido até um ano de idade, quais são os horários ideais para tomar aquele banhozinho de sol, o que é necessário para o corpo, né, e ele tem um protetor específico para esse período ou não? O ideal é realmente antes dos 6 meses, não necessita dessa proteção solar, mas ter cuidado com esses horários. Então é o que a gente sempre fala, o solzinho mais frio ali da manhã, né, por volta de 6, 7, 8 horas, nunca passar desse horário, ou então no finalzinho da tarde a partir das 16 horas.
E quando está o período que a gente vê as bolinhas, né, as brotoejas conhecidas, né? Isso é uma reação do corpo ao calor? O que significa para a mãe não ficar tão preocupada? Às vezes pega muito aqui na pescoço, né, nas dobrinhas do corpo, a gente se assusta. Geralmente acontece para crianças que têm mais essa sensibilidade, né, ao calor, ao suor. E aí é importante os banhos, principalmente banhos mais frios, lembrar que para a criança o ideal é que o banho com sabonete seja apenas um ao dia. Então, ao longo do dia você pode dar os banhos só com água para dar aquela refrescada, deixar aquela pele sempre bem hidratada. Então, o hidratante específico para a criança vai evitar com que ela fique com essas brotoejas. O talco é indicado? Dependendo da orientação do pediatra, é importante ver, porque às vezes tem crianças alérgicas que não vão tolerar bem esse talco. E no caso também para a pessoa, a gente já falou dos pequenininhos, agora da terceira idade, né? Para os idosos, também é uma pele que precisa de um cuidado extra, né? Geralmente é uma pele que já tem uma espessura mais fina do que a nossa pele. A gente nasce com uma alta produção de colágeno, uma pele mais espessa, e ao longo da vida essa pele ela vai afinando mais. Então essa pele é uma pele muito mais sensível, então ela precisa de uma hidratação maior, uma proteção solar adequada, porque eles sofrem os efeitos do sol de uma forma mais intensa do que os adultos. Tem que estar sempre protegendo com protetor e hidratante também. Com certeza. E falar também sobre a dieta, né? Nessa época é muito importante a hidratação também na sua dieta. Então, as frutas que contêm mais água, eu sempre oriento a melancia, o melão, realmente tá consumindo essas frutas que contêm mais água. A ingesta de água adequada, então no mínimo 2 litros de água por dia. O ideal é estar sempre com a garrafinha, sempre ali repondo esse estoque de água, né? E a água de coco, quem tá fora de casa, não esquecer dessa questão da ingesta hídrica, porque é muito comum ocorrer também a desidratação nesse período. Muitas vezes fala assim, eu vou à praia pagar a minha marquinha de verão, né? A minha marquinha saudável. Mas a marquinha, no caso, né? Aquela queimadura no corpo não é saudável. Não né? é saudável. Quebrando esse mito aí, né? Por mais suave que seja, aquilo já é uma queimadura. Então, quando a gente vê aquela pele mais bronzeada, aquilo dali já é uma queimadura de 1º grau. Então, assim, a gente evita realmente de acontecer isso. O sol, ele é saudável, sim. A gente precisa da vitamina D, a gente precisa, mas a gente não pode esquecer com que isso pode trazer efeitos a longo prazo. Então, assim, o câncer de pele, ele é muito prevalente no nosso país, ele traz diversas consequências e a gente precisa evitá-lo. E aí, foi para a praia, fiz aquele bronze, acima do que o permitido, queimou, tá insuportável. Como é que eu faço para poder amenizar essa dor e aprender a lição, para não se queimar de novo? Quando chegar em casa, reforçar na hidratação, ingerir bastante líquido, a hidratação dessa pele, então hidratar bastante. E se tiver uma dor acima do normal, tiver uma queimadura com bolhas, o ideal é procurar atendimento médico, porque às vezes a gente precisa entrar com medicação. Nada de essas receitas milagrosas aí, pasta, enfim, não, nada disso. Usa, né? Nada disso. A gente pode agravar o caso com essas receitas aí caseiras. Então, o ideal é realmente apenas hidratar essa pele e, tendo sintomas mais agravados, procurar atendimento médico. Doutora, e com relação à pessoa a mulher que está no período de menopausa, climatéria, enfim, aquele processo, aquele calorão todo e tudo, como é que faz para poder cuidar da pele, né? E fugir um pouco desse calor que tem horas que não dá para controlar, né? É importante a paciente, ela ver a questão dos exames, como é que está a questão hormonal. Muitas vezes ela vai precisar de um especialista para fazer uma reposição hormonal nessa idade. E os cuidados com a pele realmente intensificar. É uma pele que tende a sofrer mais com sinais de envelhecimento por conta das alterações hormonais. Então é muito importante estar em acompanhamento médico para que essa pele não sofra tanto nesse período. E aí, falando das mulheres, crianças e idosos, agora dos homens também, né? A gente acha, o homem às vezes acha, não preciso disso aqui não vou passar não e tal. Tem que controlar também essa, né? Tem que ter um cuidado maior com essa pele, né? Exatamente, os homens eles precisam também desse cuidado, e às vezes tem homem que não gosta do protetor porque tem barba, acha que vai ficar esbranquiçado, mas assim, o que eu sempre falo, hoje o nosso mercado ele está repleto de muitas opções de proteção solar. Então a gente tem protetor solar em spray, em bastão, para crianças ali que não gostam muito de aplicar, tem aquele spray aerosol que você aplica bem rápido. Então assim, também a gente tentar adequar a forma mais prática dele deixar ali no seu dia a dia. Então eu indico, para a gente não esquecer, deixa um protetor solar em casa, deixa um no carro, no trabalho. Se você esqueceu de passar em casa, chegou ali no trabalho, aplica. O importante é realmente aplicar. E aí, no caso também com relação a esse cuidado da pele, né? Quando a gente utiliza maquiagem, quando a gente está, né? Aqui estamos de maquiagem, né? E sempre qual é esse cuidado maior que você tem que ter? A base,
o protetor solar deve ser passado primeiro, antes de tudo, né? De toda a maquiagem que vem em seguida. Não pode esquecer do protetor? Sempre surge essa dúvida, né? Alguns pacientes chegam e falam, doutora, eu tenho uma base aqui que diz que tem proteção solar. Pois é, porque vem aqui dizendo que tem proteção, não precisa passar. E aí a gente sempre pega a embalagem, vai checar. E quando a gente vai ver, essa base, ela tem um fator baixo de proteção solar. Geralmente é um fator 15, 20 no máximo. E pra gente não é suficiente. Então, o que é que eu oriento? Sempre você aplica o protetor solar antes e depois você pode aplicar a maquiagem que você quiser. Então você pode aplicar base, blush, o que você gostar, mas após o protetor solar. E eu sempre indico também a quantidade certa do protetor solar. Várias pacientes chegam e quando a gente vai checar também não está aplicando a quantidade correta. A quantidade certa para rosto e pescoço é uma colher de chá. E aí, para as pacientes que ficam na dúvida se está aplicando certo, tem uma regrinha bem prática, que é a regrinha dos 3 dedos. A gente vai colocar os 3 dedos na mão e vai colocar 3 tirinhas de protetor solar. Essa quantidade é adequada para rosto e pescoço. Então, para garantir que realmente vai estar protegida, tanto quanto o câncer de pele, né, evitar o câncer de pele, tanto como os sinais do envelhecimento. Então, assim, a gente quer envelhecer com a pele boa, a gente quer evitar esse fator que ocasiona o sol, né, do envelhecimento precoce. E qual é o ponto que a gente deve chamar atenção com relação a um possível câncer de pele, né? Quais são esses pontos de alerta quando a gente olha para o nosso corpo, nossa mão, enfim? O que a gente deve ter que tomar cuidado? Sempre a gente precisa ficar ali atento aos sinais da nossa pele. Então, assim, se você tem um sinal, prestar atenção nele, se ele aumentou o tamanho, se está com uma coloração diferente, uma textura diferente. Então, sempre ficar realmente atenta a esses sinais da sua pele e se tiver qualquer mudança, procurar um profissional médico para examinar e para ver a necessidade de uma investigação. Tá, joia, doutora. Muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.